E aí, o que tá rolando de novo? Tá rolando dar um update com o Cruzmos, o carro que já vem com Wi-Fi nativo. E quando o assunto é segurança? Fica tranquilo, doutor, aqui ele tem o serviço de emergência OnStar. Em matéria de economia, vai bem? O update é até na condição. Taxa zero em 36 vezes e supervalorização do usado. Alguma condição especial para mim? Opa, tem sim. Isenção de IPI para PCD, viu? Dê um update na sua garagem. Encontre o Cruz. Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oeste Podcast. E hoje estou aqui com um convidado muito especial. Ele é jornalista, empreendedor, ele também é pai de 4 filhos e tem mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. Eu estou aqui com o meu grande amigo e com esse profissional incrível, o Éder Luiz. Seja muito bem-vindo ao podcast, Éder. Tudo bem, Bruno? Obrigado. Obrigado. É uma honra receber você aqui, cara. Para mim é um prazer também, uma honra ter esse convite aí, desse seu podcast que está iniciando, mas que tem um potencial muito grande, né? E acima de tudo, te dar os parabéns pela iniciativa de estar empreendendo aí, levando mais comunicação, informações para as pessoas. Isso é muito bacana. Legal, né, Éder? E disso aí você entende bastante, né? Pouquinho. Galera, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Hoje temos aqui a Duck Bill, que é nossa parceira, mandou uns quitutes aí. Já provou o Duck Bill? Ó, já provei. Esse aqui é muito gostoso, rapaz. Depois eu Cara, mandaram uns cookies, mandaram uma limonada aqui pra nós. Muito gostosa essa limonada aqui. Muito bom. Já tá quase na metade. Não sabia, eu achei que eles tinham só café, né? Não é, né? Tem. Cara, tem bastante produto. Inclusive, entrem lá no Instagram da Duck Bill, tem uma variedade incrível. Uhum. Eu mesmo, às vezes, vou lá, pego o pó de café dele e levo pra casa, porque até em casa é bom fazer, é bom ter a Duck Bill lá. Que legal. Também temos a Auto Show Joaçaba, nosso parceiro aí. Um abraço ao Otomar, a todos os vendedores lá, sempre fecha brick, né, Éder? Parceiros também lá da gente. Parceiros do Éder também, com cara. Com certeza. Também tem a Barbearia Dona Valha, a barbearia que está sempre pronta para atender vocês Isso aí eu não da conheço. melhor maneira possível. O Éder não conhece, quase nunca tá lá, né? Ele e os filhos quase nunca vão. Um abraço para os barbeiros lá, estão sempre lá buscando melhorar, aprender mais para servir sempre vocês da melhor maneira possível. Agende seu horário pelo aplicativo ou pelo WhatsApp também. Também temos a Marp Distribuidora, nossa parceira. A Marp é uma distribuidora e eles estão com essa novidade aqui que logo vai estar no mercado, uma ração premium da Disney. Olha aí. Cara, essa ração aqui ela é melhor que a comida nossa, cara. É verdade? Feita com produtos naturais, tudo da melhor maneira possível para cuidar do seu bichinho. Você tem animal em casa, Éder? Tenho uma turma de Sério, tem bastante? Tem uma labradora que está comigo já há 10 anos, a Dalila. Tenho uma vira-lata, que é a Estrela, que a gente adotou e quase não dá trabalho. Ah, que massa. Tem uma gata, que é a Lua, e tem um passarinho também lá. Pô, tem rapaz. Quase uma fauna inteira. E toda hora a criançada quer mais bicho, né? Eu disse, não, vamos segurar, né? É assim, tá cara. super lotado já. Lá em casa também, a gente tem uma gata lá, mas a irmã já quer cachorro, já quer tudo mais. Um abraço pra galera da Marp lá. E Éder, então vamos começar, cara. A gente já sabe que você é um grande jornalista, renomado na cidade, sempre levando aí a comunicação para todo mundo. Mas eu quero saber, cara, de como que era o Éder criança lá, mais no início, onde que você nasceu, onde estudou e tudo mais, como é que é a tua trajetória? É, legal. Às vezes as pessoas acham que eu não fui criança, né? A pessoa não conhece ali no dia a dia, mas eu nasci em Machadinho, no Rio Grande do Sul, ali pertinho da divisa aqui com Santa Catarina, né? E de lá, muito pequenininho já, minha família veio para Capinzal.
Eu não sabia que você era gaúcho, cara. Eu sou gaúcho de nascimento. Gremista de gaúcho. pequeno. Gremista, né? Não é o melhor momento, né, para falar de Grêmio. Nem vamos falar sobre Grêmio hoje, vamos falar só coisa boa hoje. E aí minha família veio para Capinzal, minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, naquela época muito em busca de trabalho, né, como várias famílias que vieram ali daquela região, uma região muito difícil na época, ali no Rio Grande do Sul, e aqui a agroindústria sempre forte, então acabava que atraía as pessoas, né, como atrai até hoje. Aí minha família veio, morei primeiro lá em Ouro, né, do ladinho da ponte lá, né. Sim, passei minha infância lá, estudei no Colégio Silvio Santos, legal. Jogava bola lá no ginásio, na São José. Pô, quem nunca jogou no São José, galera de Capinzal lá em Ouro. No Arabutã também. E pô, foi muito legal, uma infância muito bacana no Rio do Peixe lá. Minha família, tenho mais 3 irmãos, né? 2 ainda residem por lá, né? O Evandro mora lá em Ouro e o João mora em Capinzal, né? E minha mãe morava até pouco tempo e a gente foi lá e raptou ela e trouxe para Araçaba. Meu sobrinho também, o Leonardo, aqui. Eu tenho meu irmão José, que mora no litoral, né? Mas é uma turma aí muito bacana, gosto muito daquela terra, tenho lembranças muito boas de lá. E lá que eu comecei também na comunicação, né? Legal. Eu sou suspeito em falar de Capinzal, né, cara? Eu gosto da terrinha. Tu começou na comunicação aonde lá? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu comecei com 16 anos na Rádio Barriga Verde. Na época, quando ainda era lá em cima no bairro, né? Não era no centro ainda. 16 anos eu fui para Barriga Verde, até foi uma história engraçada, eu fui por causa do esporte, né? Você sabe, lá em Capinzal, Ouro na época, tinha a equipe de handebol feminino, né? Sim. Que era muito forte, né? Tinha a Xana Masson, que representou o Brasil em Olimpíadas, outras atletas lá muito conhecidas. E a gente tinha o time masculino também, naquela faixa ali de joguinhos abertos, né? E eu ia uma das minhas paixões sempre foi o rádio, né? Sempre gostava muito do rádio, ouvia muito narrações esportivas, né? Então o pessoal, alguns não conhecem, mas eu comecei no esporte, como repórter, narrador, né? Você chegou a narrar uns jogos então, cara? Vários jogos. E tinha um esporte específico ou era futebol e handebol? Tudo que tivesse. Mas aí o que acontecia? Nós ficávamos lá no ginásio em Ouro e não tinha muito o que fazer naquela época, não tinha celular, televisão pegava mal e mal quando pegava algum canal, né? E a gente ia para arquibancada e ficava narrando os jogos lá. Eu era o narrador e que sempre convidava um ou outro para ser o comentarista e para ser o repórter. E aí eu acho que eu incomodei tanto o povo que as treinadoras disseram, não, você tem que ir para a rádio. E foi, cara, foi assim do nada. Agora, né, completando 27 anos, no dia 25 de agosto, foi o dia que me levaram lá na rádio. Jorge Soldi veio lá no centro, me pegou lá, o Jorginho que está lá até hoje, me levou lá na rádio e lá o pessoal foi muito generoso comigo, né, e realizou meu sonho de começar na rádio, né, o Ailton Viel, o Paulo Gonçalves, vários outros profissionais que lá, quando eu cheguei, estavam por lá, né. Então foi assim que começou a tua carreira no jornalismo, cara? Brincando E conseguindo essa vaguinha no esporte, não sabia dessa, cara. Aí lá eu primeiro fazia o plantão de estúdio, que era aquele cara que ficava no estúdio enquanto acontecia um jogo, né, e você ficava informando os placares, né, naquele tempo com rádio, assim, tinha internet, ou o telefone, você ligava para outro lugar onde estava acontecendo um jogo e colocava informação, né. Aí depois começamos, na época Capinzal tinha o Arabutã, que era muito forte, né, foi campeão estadual de amadores, tinha lá o futebol de salão e tinha o handebol. Então a gente narrava tudo isso, eu e o Paulo a gente revezava, uma hora narrava o jogo, outra ia para reportagem, e assim começou na brincadeira até eu ir para a Rádio Capinzal, daí, né? Daí tu migrou para outra rádio. Fui para outra rádio. E aí lá fiquei mais um tempo, depois tive uma passagem aqui pela Rádio Líder em Ervaldo Oeste, voltei para Capinzal, né? E nesse tempo aí fui aprendendo muita coisa no rádio. Que massa. Né? E nesse meio tempo você não ficou só no esporte daí? Eu ficava mais no esporte, claro, mas tinha programas de música também, né? Na verdade, assim, tudo que aparecia a gente fazia. Tinha que fazer reportagem para o jornal, ia lá e fazia, tinha que apresentar um programa aqui, outro ali, fazia, né? Mas a gente era apaixonado
pelo esporte mesmo, né? Jogos abertos, futebol, todo final de semana você ia viajar com as delegações, fazer transmissão, né? Pô, é bom que tu vai aprendendo a lidar com o público, a fazer tudo que a tua profissão necessita, né? E o improviso, né? Porque o narrador esportivo, ele é aquele cara que está assistindo um jogo lá que é terrível e você tem que passar por lá uma empolgação. Porra. Não, sério, eu sou fã da narração de rádio, porque tu vê na TV, beleza, é um negócio da hora também, tem vários narradores que eu admiro, mas, cara, a narração na rádio é um negócio que... É outro nível, cara. Parece que tá sempre, a bola pode estar no meio do campo, parece que tá dando gol, ainda mais quando tu toca, porque é tudo no coração mesmo. A gente se empolga, né? Teve algumas oportunidades que até narrei gol que não era, né? Eu imagino. E eu gosto muito do narrador da Rádio Gaúcha, cara. Lá não tem sei se é o Pedro Ernesto. Acho que ele passa uma emoção, tem o mas tu tem algum também. narrador assim que você se espelhava lá no início, tipo? Na verdade, assim, vários, né, que eu ouvi, o Pedro Ernesto, o Haroldo de Souza, que na época era narrador da Guaíba, tinha uma disputa grande entre as duas rádios ali, né, e com o tempo, assim, eu fui... Claro, você se moldava alguma coisa a eles, narradores do eixo Rio-São Paulo, também fantásticos, o Osmar Santos, né? O irmão dele também, o Odinei Edson, no Rio de Janeiro também narradores mais antigos. Cada escola de narração é diferente uma da outra, né? Você ouve um jogo numa rádio do Rio Grande do Sul é um ritmo, uma forma, na rádio de São Paulo é mais um show, na rádio do Rio de Janeiro é uma alegria assim o tempo inteiro, né? Realmente é bem diferente mesmo. Mas gostoso demais o rádio, narração no rádio. Nossa, era minha paixão, assim, por muito tempo fiz isso. Aí saí de Capinzal e fui a Caçador para ser narrador lá. Na época, o Kinderman entrou para disputar a primeira divisão do Campeonato Catarinense. E eu tive a oportunidade de ser o narrador. Aprendi muito. Que ano foi isso? 1998, 99. Eu fui para lá já. E aí, poxa, narração nos estádios mais importantes aqui de Santa Catarina, né? Então conheceu algum estádio legal aí também? Passando aperto na estrada e aprendendo, né? E tu sente falta dessa rotina tipo de rádio, transmissão, essas coisas? Eu gosto bastante do rádio, confesso para você que gosto muito do rádio, gosto da narração também. Embora há muito tempo que eu não faço, sabe? Sim. Claro que é como andar de bicicleta, né? Você aprende e não esquece. Não esquece mais, né? Mas hoje a gente tem colegas aí que ainda estão na área, que são fantásticos também, né? E que eu aprendi muito aqui em Joaçaba também, com o Marcos Alnei, o Newton Silva, né? A gente narrava com eles, né? E eu gosto da narração esportiva, né? Que legal, Éder. E... como que você saiu assim da rádio, lá da narração esportiva, do dia a dia, para abrir teu portal? Qual que foi a... Então, tem um caminho aí entre rádio e o portal que tem a TV no meio, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu vim para Joaçaba no ano 2000 para trabalhar aqui na Rádio Catarinense, né? Aprendi muito na Rádio Catarinense, sou muito grato a todos os profissionais, direção, colegas ali, porque foi um tempo em que eu me profissionalizei mais ainda, né? E nesse período que eu fiquei aqui até 2004, né, a gente fez muita coisa, aí a gente transmitia jogos da dupla Grenal. Que legal, a Rádio Catarinense é uma rádio de bastante expressão até hoje, né? Com certeza, e muito respeito à Rádio Catarinense e seus profissionais. E nessa época eu comecei a partir para o jornalismo também, né? Na apresentação de jornais, reportagem também jornalística, mas ainda com o pezinho no esporte. E aí, na época aqui, a RBS TV, hoje NSC, Globo, né? Ela tinha o que chamava de sucursal, que era um escritório de notícias aqui, né? Sim. Que a gente fazia reportagens e mandava para Chapecó ou para Florianópolis, né? Transmitia para eles lá. E começou a surgir algumas oportunidades aqui, sabe? Aos pouquinhos foi amadurecendo. Eu fui fazendo alguns trabalhos na TV Catarinense na época, que era a nossa TV daqui, né? Que pertencia ao mesmo grupo das rádios, né? E aí comecei a fazer narrações também
na TV. Que massa! A gente transmitia aí, o pessoal ia me dando oportunidade e eu ia entrando. Onde tinha Cara, oportunidade, que legal, eu ia. velho. Não sabia dessa. E a experiência é muito diferente de narrar pra TV, narrar pra rádio? Porque no rádio você entra no imaginário das pessoas, né? A pessoa ela está ouvindo, mas hoje é mais fácil o acesso a uma partida de futebol, tal, a pessoa pode assistir na TV e ouvir no rádio. Na época, o que a gente fazia no rádio, por exemplo, campeonatos amadores, era só quem estava lá assistindo mesmo que via, não tinha transmissão pela TV. Então você tem que efetivamente pintar aquele quadro para a pessoa que está em casa assistindo, né? Dar todos os detalhes, onde é que o jogador está na direita, com que perna ele dominou, que tipo de passe ele fez, né? Enfim, você tem que detalhar se está chovendo, se a grama está verde ou está virada em barro, né? É muito detalhista. E na TV não, você já trabalha com imagem. Então na televisão você tem que se ater efetivamente ao que é o mais importante, né? Que é o gol, os lances mais polêmicos ali, né? A TV ela te deixa um pouquinho mais preso, né? Sim. E tem alguns narradores que a gente acompanha que até às vezes até esquece, eu acho que tá narrando, fica 30 segundos lá sem falar nada, fala, por que tá acontecendo? Se fosse na rádio isso aqui jamais aconteceria, não pode parar um minuto, né? Na rádio você só respira quando o teu repórter entra para falar, né? Tem que ser um bom repórter, senão você passa a Cara, falando nisso, eu tenho uma curiosidade para saber o que passa na cabeça de um repórter antes da inserção, assim, por exemplo, tu vai aparecer ao vivo para fazer uma reportagem, dá uma pressãozinha, um nervosismo, que às vezes tem muitos vídeos na internet de gente, de repórter que entra, se perde, fica nervoso. O que eu posso falar por mim, assim, essa bagagem aqui de rádio que eu tô falando, ela me deu muita tranquilidade. Porque o rádio você se mete em cada fogueira que, né? Eu imagino. Tem que entrar, vai lá e fala, vai lá e faz, né? E alguns profissionais, eles não têm essa bagagem, então acaba que se assusta mesmo, né? Eu já passei por situações em que você está numa bancada de telejornal, você vai entrar e o teleprompter, né, que está passando lá o roteiro que você tem que falar dá pau, né? Ali é que você vê quem realmente é mais tranquilo e tem uma bagagem. Porque, o cara que não tem essa tranquilidade, ele se perde tudo, cara. A gente já viu na TV algumas coisas acontecer assim, né? Então, eu imagino, cara. É muito do preparo que você tem, da tranquilidade, mas e tá bem preparado, né? Que nem você falou, uma entrada ao vivo. Vou entrar ao vivo aqui para falar de alguma coisa, eu tenho que dominar esse assunto, né? Sim. Eu tenho que estar preparado, né? Tem que ter o domínio da câmera, então não é uma coisa fácil de você fazer. É muito fácil você se queimar, de você se perder, então tem que ter uma responsabilidade bem grande para estar na frente da câmera, preparado, né? Uma coisa mais formal, sem informal, você... Sim. E você, Vilmar, já passou por uns perrengues assim na carreira, Vilmar? Não. Eu imagino, cara. O Vilmar com certeza, né? Cara, não, que legal. Esses dias eu vi um teste nos caras, você vai ter, que não era repórter, nada, né? Quero ver se você consegue, o teleprompter passando lá, sem condições, é muito rápido, cara. Tem que estar ligado mesmo na parada. São muitos detalhes, né, cara? Você tem que estar bem ligado mesmo, bem focado mesmo, porque senão acaba passando. E gafe você faz, né? Vai fazendo, não tem... Normal, não... Tem que minimizar, né? O detalhe é assim, você tem que fazer com que a pessoa que está assistindo nem note que você errou. Sim. Como que você faz isso? Feeling. Aí é feeling, e é anos de treinamento. Às vezes você erra, a pessoa nem nota que você errou, claro, se não for algo, né, que desvirtue a notícia e tal, mas... até porque tem por trás de tudo isso ainda tem a responsabilidade de estar passando uma notícia certa para muitas pessoas. Né? Tem que ter muita responsabilidade mesmo, né, então... Mas a TV foi uma escola também fundamental para mim, né, eu entrei aqui daí na sucursal, aí depois já fui ser apresentador em Chapecó, do Jornal do Almoço. Aí eu retornei para cá quando a TV Catarinense foi comprada pela RBS, NSC, né? Aí aqui eu apresentava o Jornal do Almoço e era repórter também, né? E aí depois eu fui a Florianópolis para apresentar o Bom Dia Santa Catarina.
antes disso eu fui para lá para ser repórter do esporte, estava voltando. Mas eles falaram assim, ó, o meu diretor na época, o Eurico, né, o Eurico Meira, que é um grande nome da televisão aqui em Santa Catarina e no Brasil, ele chegou e disse, Éder, você tem que escolher. Você tem que me dizer o que você quer ser. Se você quer seguir como narrador esportivo ou nessa carreira de esporte. Chegou um momento que foi um... Escolhe agora. Ou você vai ser o âncora. Porque assim, existiam as duas possibilidades, mas em que eu me enquadrasse em uma, né? E aí eu já estava partindo mais pro lado da bancada, de ser apresentador, e escolhi, e aí... Eu não sei como que funciona, mas eu, da minha visão leiga sobre o assunto, o âncora já tem uma responsabilidade maior do que o repórter, ele leva um... Tem porque não que seja maior, né, mas a sua função ali é manter, e aí entra uma questão muito de audiência também, de perfil, de ligação com o público, né? Então, as pessoas têm que gostar de você, não só do programa, né? Porque exatamente. Você assistir, sei lá, era diariamente? Diariamente, a gente começava o Bom Dia às 6 horas da manhã e até quase 8 horas. Caramba! Eu tinha que sair de casa às 4 horas para estar 4h30, 5 horas na redação, né? Então, cara, não sabia dessa. E a transmissão ela era lá na região ou ela era para todo o estado? Para todo o estado. Bom Dia. Que responsabilidade, cara! Foi bem bacana, bem legal, assim. É até hoje, acho, o telejornal que tem o maior abrangência, né, em termos de horário também, né, o que dispõe de mais tempo na grade da Globo legal, aqui em Santa Catarina. Que legal. E quanto tempo tu ficou de âncora do programa? Deixa eu fazer as contas aqui. Rapaz, é tanta coisa que eu não lembro o tempo exato, mas foi entre 2006 e 2007, por aí, né? Aí chegou um momento lá que eu resolvi voltar para Joaçaba, né? E aí depois, logo em seguida, eu fui para Record, para RIC, aqui em Santa Catarina, né? Hoje é Grupo ND, para ser apresentador lá em Xanxerê do Jornal do Meio-Dia lá. E foi onde eu encerrei minha carreira na televisão, em 2010, 2009, 2010, né? Era da Uma? Depois. Depois. O Sartori lembrou do Jornal da Uma. O Jornal da Uma foi depois, Vilmar. Eu já tinha o site aqui. Acho que o Jornal da Uma foi em 2000 e... meu Deus. 14, 15, por aí, né? Por aí. Foi a última vez que eu fui para a TV. Tá certo você? Não foi aquela vez que eu encerrei a carreira. Teve mais uma chance para... o Jornal da Uma era feito aqui em Joaçaba, lá na VMS, né, com o Vilmar, foi bem bacana, a gente produzia ele aqui e transmitia para toda a região pela RIC, né, legal, pela Record. Que é tanta coisa que a gente esquece, né, mas também... E nesse meio tempo tu ficou de Xanxerê até aqui, tu ficou... Então, o que aconteceu? Deu uma lacuna aí, né? Aí é o que aconteceu, em 2010, em 2009, na verdade, eu já... comecei a mexer com um blog. Na época os blogs tinham uma importância maior, mas ainda não tinha muita rede social, era Orkut, o Twitter estava engatinhando, sabe? Aí eu comecei, fiz um tempo, parei e aí disse, não, vou voltar para ver o que acontece. E aí comecei a colocar notícias, que é o que eu faço hoje, né? Lá em Xanxerê. E aquilo começou a ter uma proporção muito legal, muito grande, sabe? E eu comecei a perceber que as pessoas... naquela época precisavam desse tipo de conteúdo local, informação local, e enxerguei ali uma possibilidade de eu abrir o meu negócio, né? Essa transição ainda das redes sociais ainda pro 2010, dos blogs. O Facebook estava começando também a ter alguma penetração, mas era o Twitter mais, né? Teve uma visão muito legal, cara, muito precipitada ainda. Foi assim, quando eu vim para cá, final de 2010, coloquei em dezembro o site no ar, né? E ali, quando começou 2011, o Facebook estourou. E aí eu já estava colocado ali, já estava bem, né? E com um portal de notícias, daí já mais simples, né, do que eu tenho hoje, mas já produzindo conteúdo específico para a internet, e foi. Se você for analisar, né,
Foi pioneirismo, felizmente, né? Foi aquela coisa de enxergar a oportunidade e dizer, pô, é aqui que eu vou me colocar. Enxergou a oportunidade e estava pronto para ela também, né? Porque com toda essa experiência que tu levou na bagagem de todos os programas e rádio e TV, estava pronto já para pegar esse... Era um mundo diferente, né, Bruno? Porque na época a gente não trabalhava muito com vídeo. Sim. O YouTube estava começando também, né? Então era mais conteúdo mesmo, foto. Você nem tinha muito onde subir os vídeos na época, né? Mais um linkzinho do site. E aí fui acompanhando esse desenvolvimento, né? O começo foi bem difícil, assim, né? Porque a mídia tradicional ainda era a que mandava, né? Sim. Não existia uma outra opção que fosse o digital. Existia nos grandes centros, existiam os grandes portais. Aqui era muito pequeno ainda, né? Muito limitado. E aí, como é que você vai trabalhar com o teu anunciante, né? Que a gente vive dos anunciantes, né? As pessoas não sabiam. Ah, mas eu anuncio em rádio, eu anuncio em TV, eu não vou anunciar lá. Então, foi uma aposta, foi trabalhando, foi mostrando que aquilo ali tinha relevância, pegando espaços e lacunas que estavam abertas aqui na comunidade e na região, atuando num jornalismo mais comunitário, um jornalismo muitas vezes mais crítico, mais presente na vida das pessoas, né? E isso começou a ir dando esse resultado que foi engajando, né? Que as pessoas foram, opa, peraí, quero ver notícia, tá lá no Éder Luiz, passou a sirene aqui, vamos ver o que aconteceu. Sim. Na época era isso, era o barulho, a gente ia atrás, né? Não era todo mundo que tinha um smartphone também com internet, 4G. Sim. Como acontece hoje para te mandar uma foto, para te mandar um vídeo. Rapidamente você tinha que fazer a correria mesmo, né? Tinha que ir na correria. Essa era uma pergunta que eu já queria te perguntar. Quais foram as dificuldades que você, as principais pelo menos, que você viu nessa transição de começar no Facebook, ver que os vídeos aumentaram, as visualizações, passou para o Instagram que o Instagram já é uma coisa que já está passando no Facebook e também agora o YouTube também. Queria saber quais foram as principais dificuldades nessa mudança, que não foi uma coisa que foi devagarinho, né? Foi tudo muito rápido. Hoje as redes estão aí, todas consolidadas, todas fortes, né? Mas na época lá acontecia um pouquinho mais lento, né? Então, a primeira coisa que aconteceu foi o site você transformar a tua linguagem, que era de televisão, de rádio, para uma linguagem de um veículo de comunicação que era texto, né? Quando tinha uma foto, eu tinha essa experiência de jornal, de ter escrito jornal impresso lá em Caçador numa época, então já tinha mais ou menos, mas ali o que eu fiz? Eu coloquei a minha linguagem em cima, eu transferi essa linguagem de TV e de rádio para a internet, né? Colocando muita agilidade nas coisas. Só que, no começo, primeiro isso, como é que você vai conseguir dinheiro para se manter? Sim. Né? Segundo, sem conhecer nada da questão de servidor, design, tudo, sabe, que se diz respeito à construção de um site, eu não conhecia. Né? Eu simplesmente fui aprendendo com o tempo, andando ali, né? Aí, quando você vê que tem a transição para Facebook, ele destina muito leitor ainda para o site, ele ainda é a principal ferramenta hoje, junto com o WhatsApp, que destina cliques de link que o pessoal vem acessar as notícias no site. O Facebook é disparado para consumo de notícia. E isso você acompanha pelo teu portal? Sim. De onde vem? Te agrega mais? Desde do começo lá eu já comecei a conhecer a ferramenta do Google Analytics, que é o que dá todos os detalhes, segundo a segundo, do que está acontecendo, né? Depois vieram surgindo. Então, por muito tempo, o Facebook ele foi a principal fonte aí das pessoas se informarem, né? Até que começou essa questão e é real, de muito ódio, né? Uma rede social que por muito tempo foi usada como uma ferramenta de ódio por muitas pessoas, e muita gente disse, eu não quero mais isso aqui. Mas ainda hoje, quem se manteve, quem fez um trabalho sério lá, como é o nosso caso, né? Humildemente a gente fala isso, ainda consegue ter muito público. Tanto que nós estamos chegando aí a quase 100 mil seguidores, né? É uma rede de muita... Mais de 98 mil seguidores é muita coisa, né? É uma rede de muita relevância para o portal, tanto que nós temos treinamento com a própria equipe do Facebook lá dos Estados Unidos, né? E eles têm essa preocupação em resgatar
o Facebook como uma rede social de credibilidade e útil para as pessoas. Sim. Né? Eles se preocupam no que é postado, eles dão treinamento do que normas e para você trabalhar de uma maneira boa dentro da rede, né? Para eles não deixar a peteca cair, né? Ou deixar outras redes subirem e manter pessoas como você que, querendo ou não, uma região inteira que te acompanha é muito importante para eles. A gente tem essa relevância para eles, né? Porque eles sabem, poxa, são mais de 10 anos aí sem não ter nenhum tipo de penalização pelo Facebook, Ah, que sabe? massa. Nunca foi tirado nada. Não, nem eu perdi a página porque hackearam. Quando a página chegou a ser monetizada. Tu passou por essa, cara? Foi ano passado. Quando a página chegou no nível de monetização para criador de vídeo, eu tive a página roubada, recorri ao Facebook e eles conseguiram um tempo lá me devolver a página, mas foi uma perda, assim, uma tristeza, um aperto bem grande, sabe? Nossa, eu imagino, cara. Que eu não... E aí a gente vai migrando para as plataformas, né? Para o Instagram. O Instagram, embora o Instagram não seja uma ferramenta que destine o leitor muitas vezes para o site, ele é importante para posicionamento, ele é importante para parceiros, para anunciantes. Sim. A gente tem 20 mil seguidores. E no YouTube que nós já temos 12 mil seguidores lá, então é uma ferramenta legal, que cresceu muito, né? E é isso, cara, você vai se adaptando, sabe? Vai aprendendo. Surgiu uma nova rede, surgiu uma nova forma de postar, você vai estudando, você vai recebendo treinamento, recebendo conteúdo, né? É muito preocupado com essa questão de você trabalhar de forma muito séria, com credibilidade, né? O ano passado, o portal foi escolhido por um programa do Google, foram, se não me engano, menos de 20 empresas no mundo de comunicação, de pequeno e médio e grande porte, que foram escolhidas para receber um aporte do Google, aporte financeiro e um aporte de treinamento também do Google, que permanece até hoje. Que massa. Que é a Google News Initiative, que é a iniciativa de jornalismo global do Google para apoiar, né, portais de notícia que trabalham com seriedade. E tu sabe quais foram os critérios que eles chegaram até ti? A relevância, na verdade, assim, ele estava aberto isso para o mundo inteiro, né? Todo, né? Eu recebi o convite para participar e a gente colocou, foi bem na época da pandemia, a gente colocou a relevância do portal em não disseminar notícias falsas, em colocar conteúdo informativo. Nós chegamos a ter um programa de 1 hora diário, em transmissão em vídeo, toda noite falando, dando os números, desmentindo fake news, que foi uma loucura naquele começo, né? Nossa, o cenário era muito assim, né? Tu não sabia o que era verdade e o que era mentira. E aí, essa análise do Google, felizmente, eles acabaram reconhecendo, né, a importância, a relevância do portal e, além desse aporte, que foi investido em equipamentos, em modernização, a gente conseguiu permanecer no programa, que nos dá treinamentos seguidos, né, a respeito de boas práticas, a respeito de monetização também, então E isso é importante, né? Porque tá tudo sempre mudando e você já está direto lá com a fonte direto, isso é legal manter, né? Sim. Mas quem acompanha você, eu te acompanho, minha família acompanha, a gente percebe, né, que você sempre cuida da credibilidade da matéria para que não perca isso, né? Porque... Tem que ter responsabilidade, que aí vai te dar essa credibilidade e, mais do que isso, saber que você está numa comunidade aqui que todos os dias você é visto na rua. Sim. Esse é o meu negócio. Se eu falar uma mentira, se eu tiver uma postura inadequada, se eu falar uma coisa no ar e eu for para a rua e fazer outra, em pouco tempo a minha imagem vai estar destruída, né? Mas não é só se preocupar com a tua imagem, é se preocupar com a tua comunidade, né? Não espalhar notícia falsa é uma maneira de você se preocupar com as pessoas. Pensar antes de colocar um conteúdo no ar, a gente não é perfeito, Bruno, não é? Sim. Sabe? Tem gente que se magoa, tem gente que não gosta, tem gente que ameaça, mas você tenta ser o máximo possível, se colocar no lugar de quem está recebendo a notícia. É uma preocupação necessária, né? Porque, querendo ou não, qualquer informação pode ter um impacto gigante, né? Uma pergunta que eu queria te fazer também é que, com o alcance que você tem hoje, queria saber se você tem haters, que hoje na internet o que mais tem,
com pessoas que têm relevância, tanto para pessoas que fazem uma coisa ruim, quanto pessoas que têm um trabalho legal. Sim. Queria saber se você tem haters e como que você lida com eles, se você realmente se preocupa ou Eu tenho. tenta não ler. Eu tenho. Eu leio, não leio sempre porque é muita coisa que acaba surgindo, né? Mas quando tem alguma postagem lá que dá muita repercussão e que eu vejo, eu vou lá e olho o que as pessoas estão falando, né? E às vezes eu respondo algumas coisas, mas com muita educação, né? Não para continuar debate, para continuar discutindo. Alguns dias atrás teve uma situação muito desagradável aqui, que nós perdemos uma pessoa da comunidade, né? E a gente está no Setembro Amarelo, então a gente está fazendo uma série de lives aí toda quinta-feira falando com o pessoal do CAPS aqui sobre suicídio. E aos poucos nós jornalistas, comunicadores, vamos descobrindo que esse é um assunto que para nós sempre foi muito tabu, Sim. mas a gente tem que falar, principalmente com prevenção, né? Tem. Colocar tem que ser no ar falado. Inclusive, informação. O Setembro Amarelo é um negócio que a gente tem que dar mais valor. E não ficar... E tem que falar sobre o suicídio. Tem pessoas que precisam entender, né, que tem oportunidades, que a vida não é só aquele momento que ele está passando, né? E infelizmente a gente perdeu uma pessoa aqui da comunidade, uma pessoa que eu conhecia, trabalhei inclusive, né, por esse motivo. E as pessoas não entenderam em nenhum momento a reportagem, elas tentaram politizar, tentaram começar a defender classe, começaram a atacar, não interpretaram a informação, né? E chegou ao cúmulo dessas pessoas postarem um vídeo que circulou aí, todo mundo sabe, Sim. no comentário da notícia do fato, cara, né? Que péssimo. E aí eu como ser humano, né, eu fiz uma live e reprovei completamente o que essas pessoas estavam fazendo, né? Porque a gente tem que se posicionar, Bruno, quando você vê alguma coisa equivocada. Enfim, recebi muitas críticas, muita gente não entendeu até hoje, mas ouvi de pessoas assim extremamente admiráveis, né? Pessoas da comunidade que eu admiro, vieram até mim falando que se sentiram representadas naquele momento, né? Legal. E pegando isso como pano, né? Todo dia tem, né? Mas as pessoas têm o direito de se manifestar. Pelo bem, pelo mal, elas têm o direito de se manifestar. O que a gente pede é que, antes de se manifestar, se coloque no lugar do outro. Sim. Leia o texto e interprete. Tente entender o que está escrito ali, Sim. sabe? Que muitas vezes fica feio para quem emite uma opinião e não está por dentro do que está acontecendo. Né? Isso que tu falou de se colocar no lugar do outro, tem empatia, né? O cara tá fazendo o trabalho dele, ele se coloca no lugar do outro. Eu acho que se todo mundo tivesse empatia, todas essas brigas em redes sociais, na real, todas as brigas do mundo seriam bem reduzidas, né? Certeza. Porque tu vê as brigas de Facebook, os haters, cara, sempre alguma coisa sem fundamento, e se tivesse fundamento ainda seria até legal armar um debate em redes sociais, mas aí a maioria, 90%, sei lá, perde a linha, falta com educação, e aí já não vira debate, aí já vira agressão verbal. Que hoje as pessoas querem sobrepor-se à opinião do outro, né? Eu não tenho esse ego nesse ponto de querer que a minha opinião seja mais importante que a do outro. Ok, já abandonei debates, muitos debates eu nem entro, até porque o papel do jornalista e do comunicador é levar a informação da forma mais clara, mais objetiva, mais fiel, e deixar que as pessoas façam o debate, e deixar que quem entende faça o debate. Quando o jornalista ele começa a fugir disso para ser ele o formador do debate, para ser ele quem está incitando o debate, ele começa a ir por um lado de sensacionalismo que não é muito legal. Sim. Então eu sou dessa linha, de colocar os fatos. E quem de direito ou de conhecimento quiser discutir, que discuta. É isso que a gente está fazendo ali. Mas Sim. tem gente que não entende, né? E aí aquele absurdo que a gente está vendo. Porque você defende esse, porque você defende aquele. Se você não colocou, é porque você é daquele. Se você colocou, a gente tá num... é porque você é do outro. A gente tá num cenário que é tudo um ou outro, cara. Cara, eu vou te assim, falar, Bruno, como jornalista, assim, ó, eu já passei por
poxa, por governos, vamos falar do que tem aí, né? Já passei por um e por outro, e é igual. É isso aí. É igual. E ainda a gente tem... Não digo dos governos, não estou falando disso, estou falando de apoiadores. Sim. Na época do outro governo, a gente não podia chegar numa manifestação que eles vinham para cima da gente dizendo que jornalista é bandido, que jornalista é vendido, que é imprensa marrom, e fomos ameaçados até de apanhar. Entra outro... Agora é a mesma coisa. Ou seja, entra um, sai outro, não muda nada, né? Enfim, a gente tem que trabalhar da forma mais honesta possível, né? E para vocês que são comunicadores, essa questão política e outras, acho que religiosa nem tanto, mas política é uma coisa que deve ser um mas já teve religiosa, já teve política, já teve geada, já brigaram comigo por causa de uma foto de um cavalo. Meu Deus, cara, olha... A galera gosta de dar uma incomodada, né? Gosta. O Éder, mudando de assunto agora, cara, você trabalha com alguns assuntos que são, na real, tudo que entra no portal, porque é um fato fora da curva, né? Que é alguma coisa que tem que ser noticiada, então eu queria saber se você, como você está lidando com esses fatos extremos, assim, se alguns fatos já te comoveram e como que você fez para lidar com essa comoção, passar a matéria da melhor maneira possível. Sempre me comovem, Bruno, sempre, os fatos sempre me comovem. Se você não tiver sensibilidade para lidar com isso, né? Já passei por situações em que eu terminei a reportagem e fui para casa chorando, sabe? Por ver coisas terríveis, tristíssimas, por ver maldade, né? Me comovo também com a bondade das pessoas. Isso é legal. Né? Muito. Hoje em dia o portal tem uma linha que a gente ajuda muito as pessoas sempre. Não é assistencialismo, não. Em muitos casos a gente nem põe no ar, mas simplesmente por ter muitos contatos a gente acaba, fulano ou entidade, né? A gente tem entidades maravilhosas como o Movimento Abrace aqui de Joaçaba. Tem o Antônio, que eu não lembro agora o nome da iniciativa dele, mas eles reformam móveis que são doados e entregam para famílias que precisam. Que legal, cara. O Movimento Abraço arrecada alimentos e entrega para as pessoas. Então, muitas vezes a gente nem leva ao ar esse tipo de coisa. A pessoa chama no WhatsApp, estão passando por dificuldade e tal, já entra em contato lá com a Eliette do Movimento Abraço, ou com o Dindos do Bem, ou com o Centro Espírita também, que já ajudou muito, Sim. sabe? E a gente nem leva para o ar essas coisas, mas acaba ajudando, encaminhando. Meu papel é encaminhar, né? Eu acredito que é isso. O comunicador, ele é um meio entre uma ponta e a outra, né? Ele faz essa ligação. Então, há um tempo atrás me deixava triste a maldade, não que não me deixe, mas com o tempo você vai criando uma casca para isso e percebendo que aquilo ali não vai deixar de acontecer, né? Mas, então, como é que eu posso ajudar o outro lado para que as coisas boas aconteçam, né? E me comove muito esse tipo de coisa, poder ajudar as pessoas, depois acabam comentando, nos agradecendo, e eu tenho uma equipe lá, né? Então a gente fica feliz em poder levar isso para as pessoas. Então me comove sim, sempre, todos os dias, né? Todos os fatos acabam mexendo, só quem já fez um bem assim para alguma comunidade, para uma família, sabe quão recompensador né? E tem várias associações que sempre estão buscando ajudar e... Eu falei só dessa, mas a gente mas tem diversas organizações ligadas ao bem-estar animal, tem pessoas anônimas que muitas vezes ajudam, né? Alguns dias a gente colocou lá sobre as famílias em Campos Novos estavam precisando e até foi o Antônio, né, que acabou repassando. Nem chega pra gente. A gente coloca e essas entidades acabam recebendo. É legal colocar para divulgar, porque tem pessoas muita gente que quer ajudar, não sabe nem como ajudar, né? Então tem esses movimentos aí, né? Legal. Mas isso hoje, para mim, Bruno, é a coisa mais gratificante da minha profissão, sabe? Contar coisas boas, histórias boas e poder ajudar de alguma maneira as pessoas, né? Legal, não tem sentido, né? Legal mesmo, já dá um valor a mais no projeto, na história. E a gente tá falando de comoção ali, tem alguma matéria que mais te comoveu, tanto triste quanto feliz, assim?
Rapaz, é tanta coisa, sabe? Que eu costumo reunir em grupos, assim, sabe? Eu não sou um cara de uma memória muito boa. E eu guardo as coisas boas, claro, que aconteceram, né? Essas campanhas que a gente faz para ajudar as pessoas. Isso é fantástico, é maravilhoso, né? E depois essas pessoas vêm nos agradecer e já enche o coração da gente. Não que seja necessário, não é isso. Eu não trabalho por agradecimento, não é isso, né? Mas enche o coração da gente saber que você fez o bem, né? E fatos tristes também, né? Que a gente já cobriu aí, a enchente, deslizamentos que deu lá no Vale do Itajaí e na região de Florianópolis. A gente esteve lá vendo toda aquela situação, né? Felizmente hoje diminuiu em muito, assim, eu falo isso de experiência própria, o número de acidentes de trânsito fatais aqui na nossa região, porque quando eu comecei o portal era direto, né? Toda semana, cara. Então você ia lá, você via também. Conhecidos, sabe? Via pessoas lá perdendo a vida, via tristeza. Então isso também machuca, sabe? Enfim, são coleções de coisas que vão acontecendo assim, que vão te deixando... Sim. Você vai levando para a vida, né? E dessas matérias todas, qual foi a que teve mais repercussão no teu portal ou no Facebook, no YouTube? Teve alguma que você falou, cara, agora... Tem uma vez, não sei se o pessoal vai lembrar, mas teve uma vez, dá para procurar no YouTube, tem duas coisas no YouTube que são muito legais. Uma que foi um caminhão que quebrado, rachou na minha frente. Nós estávamos fazendo uma matéria lá em Xanxerê, isso aí tem, sei lá quantos milhões de exibições no YouTube. Isso que volta e meia me manda. É você aqui? Sim, é um outro canal que está repostando. Né? Eu estava fazendo uma matéria lá na BR, ainda quando não era duplicado lá em Xanxerê, tinha aquelas tartarugas no eixo da pista, né? E os caminhões passavam e tremia e tinha uma casa em cima do morro que estava rachando as paredes, né? E a gente foi lá e entrevistou a senhora, estava fazendo a matéria. Eu fui cobrir a casa. E eu estava do outro lado da rua, o meu cinegrafista, que era o Maicon, estava lá, eu do outro lado da rua, com o microfone sem fio, né? E aí eu falava, Maicon, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um caminhão passar para a gente mostrar o que acontece, né? Aí eu falava, e toda vez que um caminhão passa por aqui, a casa que está lá em cima treme. E veio um caminhão, cara, e o caminhão carregado com bobina de aço, e o motorista freou, cara, aquelas bobinas Caramba, quebraram o caminhão na frente da câmera. E pegou? Sabe? Pegou na hora, tá lá no YouTube pra todo mundo ver. Cara, que massa. Rachou aquele negócio no meio, sabe? Foi uma loucura aquilo, cara. Se eu conseguir achar, eu vou colocar no vídeo rapidinho aqui pra você ver. A instalação desses redutores de velocidade aqui na BR-282, local que fica a cerca de 100 metros da casa, teria causado todo o problema. Segundo Dona Lourdes, cada vez que um caminhão pesado passa por aqui, a casa lá em cima treme. Não foi só a casa que tremeu, volta. Eu quero ver, velho. Muito Essa bom. é histórica. Aí teve uma já na época do site aqui, que foi uma sacada da Ali na época, minha repórter Alessandra de Barros, que deu um vendaval, cara, ali na frente onde hoje é, na frente do Bavi ali, sabe? Tem o prédio ali, não lembro o nome do prédio. O pessoal estava construindo aquele prédio, né? Sei qual é. E deu um vendaval, cara, e um banheiro químico saiu voando. E o cara filmou, o guri filmou. E aí a gente postou e colocamos lá, ó, se alguém souber quem é o autor dessas imagens, ele ficou até bravo comigo na época, ele disse, ó, você tá ganhando dinheiro em cima do meu vídeo? Eu disse, cara, não tô ganhando nada. Não tô ganhando nada. Aí fui lá no outro dia, entrevistei ele, cara, CNN, Globo, rodou o mundo aquele vídeo daquele... Pipi móvel voando, eu acho que isso aí eu até ouvi, cara, Pô, aquele vendaval foi feio, né, cara? Foi, cara. Pô, eu não tinha visto daqueles na... E fora outras coisas, sabe, que aconteceram. Recentemente agora, né, a gente teve aquela cobertura tristíssima lá em Saudades, né, que até eu fui convidado pela equipe do Brasil Urgente para estar lá, né, na tragédia lá na creche, né, e fiz umas entradas para o Datena, e naquele dia o portal bateu 90 mil visualizações, naquele dia, sabe? Nossa, foi um dia assim que pesou bastante o servidor lá e bem recente agora, então foi um recorde assim, 90
visitas, 90 mil visitas, mas passou de 150 mil exibições de páginas, né? Que é uma Sim. coisa que separa a outra. Mês passado, agora a gente chegou a ter 3 mil leitores simultâneos também, Na hora. na hora, que Caramba. aí tive que recorrer ao suporte lá para dar um gás, porque senão o Senão portal cai. ia cair, né? Que massa. Mas assim, bem bacana o resultado. Não estou falando do que a gente viveu lá em Saudades, né? Que foi algo Sim. devastador, né? não. Esse foi um dos momentos assim, mais difíceis de trabalhar. Eu imagino, cara, né? Foi um momento que todo mundo que soube da matéria se sensibilizou, né? Eu, inclusive, acompanhei toda pelo teu portal. Mas, Éder, você hoje tem esse portal estruturado, tu tem clientes que acreditam no teu trabalho, vejo sempre o portal cheio de anunciantes, né? Graças a Deus. E eu queria saber se você, como profissional, pessoa, tu tem alguma ambição ainda de quero chegar, tu tem algum sonho, quero crescer mais ou... Eu sempre tenho sonhos, né? A Andressa, minha esposa, aliás, ela foi fundamental nessa história do portal, né? Hoje ela foi seguir o caminho solo dela como profissional, né? Mas ainda me ajuda. Mas ela passou ali 10 anos me auxiliando na parte financeira, administrativa do portal. O toque feminino do portal, hoje que é ela importante. é conselheira tutelar, né? Legal. E ela foi fundamental sempre, e a Andressa sempre viu eu sonhando muito, né? Sempre foi também uma parte realista minha, e graças a isso eu consegui também ir me moldando e trabalhando. Mas eu tenho sonhos, sim. Felizmente, com o portal hoje a gente conseguiu consolidar ele, né? Em breve a gente vai trazer novidades no portal e na produção de conteúdo também. Legal, né? cara. Porque tem que ir se moldando, tem que ir crescendo, né? Nesse aspecto. E há pouco tempo quase realizei o sonho de estar numa emissora nacional de televisão, que eu tive um convite depois de participar do Brasil Urgente, eu tive um convite para ir para São Paulo na Band, no Datena, né? Que legal, cara. Mas aí, se não... Tinha que largar alguma coisa para abraçar esse sonho, né? Eu ia ter que largar e aí não foi o momento assim, né? Era o momento de ir lá, de conhecer, mas vamos esperar, porque tudo no tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo. Legal. Né? Mas, pessoal, então aguardem que logo tem notícias lá no portal do Éder, mais conteúdo. E legal. Éder, hoje à tarde, no meu Instagram, eu coloquei, no Instagram do podcast, eu coloquei uma caixinha de perguntas e falei, o que vocês querem saber do Éder? E eu tive algumas perguntas diversas ali, eu separei duas para pedir para ti. Uma é do William Costa, personal, vai ser um entrevistado aqui do podcast. Olha aí. Ele pediu sobre mídia e fake news, como é ser jornalista em uma era tão polarizada. É isso aí, William, um abraço para você. Obrigado pela pergunta, por acompanhar. É um desafio muito grande todos os dias, né? Porque justamente por ter passado por todas essas fases, né? Por todo esse caminho no jornalismo, você vê hoje uma situação completamente diferente, né? Que você tem que ser muito centrado, tem que ter muita tranquilidade, tem que ter muita bagagem para você não entrar em discussão. Na questão das fake news, você tem que checar fatos, rechecar, conversar com a fonte de novo. Você tem que estar cada vez mais próximo das fontes, né? Hoje tem muitos veículos de comunicação, coisa que antes não tinha. Você tinha lá a tua fonte, hoje você tem fontes que são confiáveis, tem fontes que não dá para confiar, então você tem que ter um filtro muito grande para isso, sabe? E mesmo isso não nos impede de cometer erros às vezes, sabe? Mas eu e a minha equipe, a gente tem essa tranquilidade de, quando erramos, assumirmos, sabe? Assumirmos. Colocamos uma informação errada ou não checamos corretamente o fato, a gente vai lá e assume, não tem problema com isso, porque a imprensa não é isenta de erro. Sim. Nunca foi. Feita por humanos também, né? Exatamente. Então é um desafio muito grande nesse período trabalhar com esse tipo de situação, mas que eu acho que vai ser uma bagagem, um amadurecimento muito grande para todos nós. Legal.
Outra pergunta que eu recebi aqui foi do João Sartori. Éder, quem foi a sua inspiração para começar o seu trabalho? Meu senhor amado. Aí eu vou ter que puxar um caminhão de gente aí, né? Eu brinco que eu sou uma mistura de várias pessoas, algumas que eu conheci, outras que eu nem cheguei perto, mas que me moldei ao tempo em que fui aprendendo, né? Além desses narradores que a gente falou lá no começo, né? Eu fui aprendendo muito com os profissionais que eu trabalhava, que eu sentava do lado. Então, em cada lugar que eu fui, tinha um profissional que eu me espelhava, que eu admirava. E desse profissional eu tentava extrair o melhor, né? Uma esponja, né? Para sempre ficar absorvendo. Então, tive profissionais fantásticos que trabalhei ao lado, né? O Mário Mota, uma pessoa de um coração maravilhoso, um profissional incrível, né? Alaine Valgas, lá em Florianópolis. Legal, né? Eu acho uma pessoa incrível, cara. E aí, na época que eu estava lá, comentaristas fantásticos que tinham lá na RBS, né? Aqui na região, né? Muitos profissionais, todos que eu trabalhei, esses que eu citei antes e outros que eu consegui ir colhendo um pouquinho de cada um e admirando profissionais em nível nacional também, olhando e vendo, né? Mas as minhas inspirações, elas vieram muito também de pessoas da minha família para construir o que eu sou, sabe? Legal. Pai, mãe, irmãos, vô, vó, tios, porque muito mais do que o talento para ser comunicador, tem uma série de aspectos que formam o caráter também, né? Exatamente isso, muito bem colocado. Eu acho que o profissional de comunicação ele tem que ter um caráter muito forte. E isso você constrói lá no seu berço, sabe, na sua família. Não sou melhor do que ninguém, mas com cada experiência eu fui aprendendo para me transformar no profissional que eu sou e eu ainda vou aprender muito. Legal. Isso que é o bom, sabe? Isso é interessante, né, cara? Porque a gente nunca sabe tudo, né, cara? Sempre a gente pode melhorar um pouquinho e a gente vai melhorar sempre estando lá das pessoas que... A gente falou no podcast com a Jéssica, sempre estar perto de pessoas que te puxam para cima e pessoas que você possa puxar também, que aí sempre vai estar pensando na frente. E você frente, sabe o que é mais louco nisso tudo, cara? Ter passado por essas fases da comunicação, né? Pô, quando eu era menininho lá atrás, eu admirava o Cid Moreira, cara. Pô, também, né, cara? Sérgio Chapelain, esses caras, pô, era legal ver eles lá na televisão. Né? Aí depois veio Boris Casoy, William Bonner, cara, e foi se transformando a comunicação no rádio, eram alguns, depois se transformaram para outros, era um estilo de rádio, daí trabalhando lá em Florianópolis você tinha a CBN, que era só notícia, sabe? Então, não consigo dizer porque foi muita coisa, gente, muitas vertentes, né, que foi sugando. E é tão bom isso, sabe? Você saber que viu tanta gente boa, tanta gente legal, algumas pessoas que já nos deixaram, né? E isso é da vida, Sim. né? Faz parte. O Boris, jornalista incrível, né, cara? Que quando morreu foi Todos que estão bad, aí, né? Todos que estão aí são maravilhosos, né? O meu respeito a todos, né? E não vou citar mais nomes aí para não ser injusto, né? Legal. Éder, já quase deu nossa né? 1 hora aí. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer, foi um bate-papo muito legal. Eu até admiro, acompanho demais. O Éder, que é meu amigo, tá sempre na barbearia lá. Máximo respeito e quero receber você de novo aqui no podcast. Gostaria de agradecer também aos meus apoiadores e também, se você tem interesse em apoiar o podcast, entre em contato com a gente ali nas mídias sociais, que todo o apoio é bem-vindo para esse projeto. E é isso aí. Galera, essa coisa de blogueiro do youtuber, se inscreve no canal, ativa o sininho ali, que toda vez que postar o vídeo vocês já vão receber. E siga lá o Oeste Podcast, siga o Éder Luiz nas redes sociais também, que ele está sempre postando conteúdo de credibilidade, né? Novamente, muito obrigado, Éder. Foi uma honra te receber aqui, cara. Da mesma forma.
Obrigado a você, obrigado às pessoas que tiveram a paciência. Vocês chegaram até aqui, né? Chegaram, né? Você chegou até aqui e gostou. E agradecer demais, eu agradeço porque eu reconheço que, no meu caso, e agora você começando também, o nosso sucesso, o nosso reconhecimento vem de quem está lá nos ouvindo, nos assistindo. Então, o meu máximo respeito a todas as pessoas, aqueles que muitas vezes querem conversar com a gente, atendo com o maior carinho, porque é dali que eu extraio o que é importante para a minha audiência também. Conhecendo né? a sua audiência, né? Parabéns para você. Obrigado. Por ter encarado, né? Legal, legal. Siga aí. Espero que vocês gostem, né, galera? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Até mais.